Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta semana, o Poder em Foco entrevista o presidente do Hospital Albert Einstein, Dr. Sidney Kleiner. Doutor Sidney Kleiner, boa noite, muito obrigado por estar aqui no Poder em Foco. Eu começo perguntando sobre o Hospital Albert Einstein, que foi o primeiro a detectar no Brasil um caso de coronavírus, como a gente se lembra, e recentemente anunciou que desenvolveu um teste para detectar o coronavírus. A gente sabe que tem muitos testes disponíveis no mercado, teste rápido, teste PCR, de sorologia. Qual é o teste que o Albert Einstein desenvolveu? No que ele difere dos que estão disponíveis no mercado? Boa noite, Fernando. Prazer, um privilégio ter nessa entrevista. O Einstein se preparou para o atendimento da pandemia desde o início do ano, praticamente os primeiros dias de janeiro, depois que as notícias de Wuhan vieram ao mundo como uma epidemia. E dentro dessa preparação, o Laboratório de Biologia Molecular desenvolveu in-house, quer dizer, a metodologia que permitiu o Einstein fazer o primeiro diagnóstico, que é o diagnóstico por PCR, que é uma amplificação do RNA do vírus que é identificado por uma técnica já conhecida para outras viroses. E essa tecnologia é aquela padrão ouro hoje no mundo, porque através dela você detecta a presença do vírus. Nesta confusão que você mencionou de vários tipos de testes, existem praticamente dois grupos. Um que mede a presença do vírus e outro que mede a presença de anticorpos, que são as moléculas de defesa que o indivíduo desenvolve para combater o vírus. Numa pandemia onde pouco se conhece a respeito do comportamento imunológico, é normal você ver um número altíssimo de falsos negativos no teste imunológico. Então, ele serve muito mais para estudos epidemiológicos, visando a retomada das atividades, do que propriamente o diagnóstico. Então, o teste PCR é aquele que detecta o vírus para fazer diagnóstico. E o mundo hoje disputa os reagentes e os insumos para a realização do PCR, que é um teste que em cada rodada da máquina que faz, ela consegue fazer 96 testes. O que o Einstein desenvolveu, a partir de uma expertise de sequenciamento genético do genoma humano para detecção de bases de DNA e encontrar doenças novas ou mutações novas, isso é investido e criou uma startup há 5 anos no hospital, que a partir do momento em que a demanda cai nesse tipo de atividade, porque todas as doenças caíram a demanda na busca de serviços de saúde, passou a conversar com o Laboratório de Biologia Molecular e conseguiu, às custas de inteligência artificial e machine learning do sistema, desenvolver uma metodologia que sequencia o RNA viral a mesma maneira que faz com o genoma as bases do DNA e consegue identificar vírus nessas amostras de orofaringe ou rinfaringe. Então, qual que é a grande vantagem? Ele não disputa os insumos de reagentes que são usados para o PCR, ele tem um custo mais barato, porque tem alternativas para isso, e cada rodada do equipamento de sequenciamento genético faz 1.536 exames. Quer dizer, 16 vezes mais, permitindo aquilo que o Brasil almeja, que é a testagem em massa, para que a gente possa ter a retomada das atividades com mais segurança. Então, doutor Sidney, só para o nosso telespectador entender, então, o teste do Einstein, de fato, busca identificar o vírus, não é o anticorpo que o ser humano desenvolve quando tem o vírus. E esse teste é conhecido popularmente como PCR, é isso mesmo, não é? Não. Hoje em dia é feito PCR até essa nova descoberta, onde nós vamos passar a identificar o vírus, não pela técnica da amplificação do RNA, mas sim pelo sequenciamento de bases do RNA, que tem a ver com o genoma do vírus com o RNA. E isso permite uma escala maior. E
qual seria, Dr. Sidney, o custo desse teste que foi desenvolvido pelo Einstein? O senhor falou que cada rodada da máquina que faz ali a análise permite 1.536 testes, não é, ao final dessa rodada. O que significa essa rodada da máquina? Quanto tempo demora e, no limite, quantos testes por dia, ou por semana ou mês seria possível fazer? Olha, nós aqui no Einstein, nós temos um equipamento de sequenciamento genético e com este equipamento nós conseguiríamos fazer 25 mil testes por semana. Quer dizer, 100 mil testes por mês praticamente triplica ou até quadriplica a capacidade que nós temos hoje com o PCR, e o custo acaba sendo menor pela escala e pela disponibilidade dos insumos que são necessários para a realização desse tipo de sequenciamento. Ele é chamado de NGS, que em inglês significa sequenciamento de última geração. E é uma tecnologia que foi patenteada em nível internacional porque não havia precedente no mundo do desenvolvimento dessa técnica. A grande vantagem, Fernando, é que os laboratórios de sequenciamento genético, existem vários no Brasil e um número muito maior na Europa, nos Estados Unidos, ele já dispõe da tecnologia. O que precisa é da tecnologia desenvolvida como se fosse um software para que ele realize dessa maneira a identificação. Então esse teste, o NGS, N de navio, G de gato, S de São Paulo, esse teste que o Einstein realiza poderia ser feito na base de cerca de 25 mil por semana. Explique, por favor, para quem nos assiste agora, como é coletado um material da pessoa que vai ser testada. Então, a coleta do material ela é feita da mesma forma que o PCR, nas secreções da rinofaringe, do nariz, e da orofaringe. E a sensibilidade do vírus já começa no primeiro dia de infecção, porque o vírus está presente. E a carga viral maior, ela aumenta a sensibilidade do teste. Então, a sensibilidade, quer dizer, a chance do teste não detectar o vírus desde o primeiro dia estando infectado é menor do que 10%. Tem mais de 90% de sensibilidade. E como é o RNA do próprio vírus, não tem como haver confusão. Quer dizer, uma vez detectada, a especificidade ela chega a 100%. Então, esta é a grande... Ou seja, o falso negativo é na faixa, no começo da infecção, de 10%. Agora, não há falso positivo. Quando detecta, é 100% certeza que a pessoa tem o vírus, é isso? É 100%. Esse tempo de coleta, ele demanda de uma logística para chegar ao laboratório, e aí depende da distância, por isso que é importante a gente ter os sequenciadores nos laboratórios distribuídos pelo Brasil, e existem de fato, e à medida que entram essas secreções em tubos na máquina, isso demora cerca de 18 a 20 horas, e esse tempo, lentamente, ele está sendo reduzido com o aprendizado da inteligência artificial do sistema. Então, a gente espera que hoje um tempo necessário de cerca de 48 horas possa ser ainda menor. Entendi. Agora vamos fazer a pergunta que eu tenho certeza todo mundo que nos assiste gostaria de saber. Quem pode ter acesso a esse teste do Einstein? Tem que estar em São Paulo, tem que ir ao hospital, tem que ter plano de saúde, pode pagar individualmente para fazer esse teste? Quanto custa? Olha, o custo dele ainda não foi fixado aqui, porque nós ainda dependemos de alguns cálculos do ponto de vista comercial, né? Mas o nosso desejo é que a gente possa transferir tecnologia, seja para o governo, seja para o setor privado, para outros laboratórios que possuem os sequenciadores, mediante tratativas comerciais, e isso possa ser difundido para a população como um todo. E a grande vantagem seria o teste maciço, quer dizer, o teste numa quantidade muito maior de pessoas, numa escala aumentada. Isso nos dará informação de quanto imune nós estamos, quanto isolados os contactantes de quem testa positivo terão que ficar,
Quer dizer, é uma estratégia que todos os países estão adotando, a testagem massiva, para que a retomada seja o mais seguro possível. Neste momento, quem poderia fazer o teste? É quem tem plano de saúde, quem, enfim, é normalmente atendido pelo Einstein? É dessa forma que funciona atualmente? À medida que as conversas elas caminham, tanto com laboratórios de outros países, até a máquina, a fábrica que produz equipamento, indústria farmacêutica, nós estamos tendo algumas conversas de outros terceiros interessados na tecnologia para que isso possa ser difundido. Hoje, ela vai se iniciar aqui no Einstein. Ou seja, no final do mês de junho, início do mês de julho, mais ou menos, esse teste estaria disponível, enfim, de maneira um pouco mais ampla, seria isso? Nós acreditamos que sim, por iniciativas, inclusive projetos que estão sendo desenvolvidos com indústrias para que possam testar seus colaboradores, isso aqui com o Einstein mesmo, e obviamente, transferindo tecnologia para outros laboratórios do Brasil e do mundo. E esse teste, Dr. Sidney Kleiner, que tem sido muito popular, fabricado pela China e vendido para prefeituras, para governos, para empresas privadas, que é aquele que tira uma gotinha de sangue da ponta do dedo, coloca naquela cartelinha de plástico para colocar o reagente e ver se a pessoa tem o anticorpo para o vírus. Qual é a segurança que se tem na precisão desse tipo de teste rápido? Olha, primeiro, Fernando, os testes sorológicos, eles definem que o paciente teve a infecção e que, por isso, ele gerou anticorpos. Isso tem um timing adequado, porque para você fazer anticorpos, estando infectado, demora ao menos 7 dias. Quer dizer, você começa a ter uma positividade de um tipo de anticorpo chamado IgM, e a partir daí o IgG, que é o outro tipo de anticorpo, de modo um pouquinho mais perene, a gente entende hoje que até 45 dias ele está presente, mas nós não sabemos há quanto tempo que o paciente fica imune, porque nós não entendemos ainda e não sabemos como se comporta a imunidade total contra o novo coronavírus. Mas a detecção do anticorpo, ela permite dizer que este indivíduo já foi infectado e, portanto, ele teria alguma imunidade, pelo menos por algum tempo, permitindo, então, retornar ao trabalho com mais segurança. Então, é um teste que ele tem uma função muito mais epidemiológica e no caso de você encontrar uma IgM positivo, que é aquele anticorpo de fase mais aguda, convém rastrear quem teve contato e fazer o teste para ver se não está portando a virose, e aí tem que ser ou com PCR ou com NGS, que são testes que detectam o vírus. A importância do teste sorológico ela é mais epidemiológica para entender quantas pessoas tiveram contato com o vírus. O senhor falou uma coisa muito importante, agora um outro assunto, sobre a imunidade das pessoas, né? Há um pouco de dúvida sobre quem já teve a Covid-19, se essa pessoa estará imunizada e, se imunizada, por quanto tempo. Há casos, inclusive, de reinfecção que estão sendo relatados neste momento. O que se sabe sobre isso? As pessoas, essas milhares, centenas de milhares de brasileiros que já tiveram a Covid, vão ter tido a Covid em algum momento, ficarão imunes e por quanto tempo? Bom, o que se sabe hoje, à semelhança de outras viroses, é que esta imunidade do IgG ela vai estar presente, nós consideramos, por até 45 dias. O grande problema, Fernando, e daí a dúvida quanto ao comportamento desse vírus, é que várias pessoas se curam sem desenvolver anticorpos do tipo IgG. Então, existem trabalhos em andamento mostrando que a imunidade contra o coronavírus ela pode vir de outras formas do nosso sistema imune, que podem ser glóbulos brancos do tipo NK, que nós chamamos natural killers, que são glóbulos brancos específicos para esse tipo de infecção, e também uma outra categoria de anticorpos, que nós chamamos de anticorpos neutralizantes,
e que não são dosados do ponto de vista comercial em laboratórios. Têm sido feitas apenas pesquisas com esses anticorpos neutralizantes. Então, existe muita dúvida. Quem sabe, no futuro, isso já está em andamento, seja necessário o teste imunológico que detecte o anticorpo neutralizante, já que muitas pessoas não negativam a presença do vírus e têm dificuldade de fazer o IgG, apesar de caminharem para a cura. E outras pessoas não vão fazer IgG e vão ficar curadas. Então, existe uma dúvida muito grande. O que a gente tem orientado, quem tem alta do hospital ou quem se cura depois de 14 dias de sintomas leves, para ter um comportamento igual como se não tivesse tido a infecção. Entendi. Ou seja, as pessoas que já foram infectadas e que já não apresentam mais sintomas, ou seja, estariam curadas, elas têm que continuar a ter cuidado porque ainda não há na ciência uma certeza absoluta sobre o grau de imunidade que cada uma delas desenvolve, é isso? É isso, e além disso tem outra pimenta aqui, né? O vírus, ele tem mutações, quer dizer, a gente já detectou 30 cepas diferentes do novo coronavírus no Brasil, sem falar em outros países. Então, às vezes o IgG é um anticorpo voltado a um tipo, a uma característica genética, e a mutação do vírus dribla, entre aspas, essa imunidade. Então, existem diversos fatores ainda a serem descobertos e que têm, obviamente, atrasado também a criação de uma vacina, porque a vacina depende da geração de imunidade numa pessoa. Doutor Sidney, vamos falar de outro tema agora um pouco polêmico, a chamada hidroxicloroquina ou cloroquina, que é um remédio que tem despertado muita controvérsia. O presidente da República, não é segredo, defende isso quase todos os dias. O Hospital Albert Einstein adotou num determinado momento o uso da hidroxicloroquina. Eu queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores agora quais foram os efeitos, o que se sabe sobre esse remédio, o que é positivo e o que ainda é dúvida. Bom, em primeiro lugar, o Hospital Albert Einstein, ele adota os protocolos que são baseados em evidência científica. Então, nós nunca adotamos o uso da hidroxicloroquina que não fosse na utilização que nós chamamos compassional ou off-label. É um momento onde não há outras formas de tratamento no paciente extremamente severo e que, por conta disso, você usa aquilo que eventualmente é um último golpe que você pode dar. Isso está em protocolos da Organização Mundial de Saúde, do Center of Disease Control, e desde o começo é o que a gente utilizou nos nossos protocolos na nossa UTI. Estão sendo pesquisados os medicamentos que estão disponíveis. Nós não temos tempo hábil de 3, 4, 5 anos de pesquisar um novo medicamento, como aconteceu com H1N1 quando apareceu o Tamiflu para tratar aquela virose. Então, entre as medicações que estão disponíveis, essas que fazem imunomodulação e diminuem resposta inflamatória, elas estão sendo testadas porque existe um componente inflamatório muito grande. E a hidroxicloroquina, ela é mais uma medicação amplamente utilizada em doenças reumatológicas e tratamento de malária no nosso país. Por ser muito disponível, muitas pessoas, muitos líderes acreditaram que isso seria uma bala de prata que permitisse a não interrupção do setor produtivo do nosso país. E, com toda a boa intenção, o presidente entendeu que defender a hidroxicloroquina fosse uma boa medida para dar confiança à população. O fato é que não existe nenhum estudo, nenhuma evidência científica que mostra que a hidroxicloroquina ela beneficia o paciente, muito pelo contrário, alguns estudos mostraram alta incidência de efeitos colaterais, especialmente naqueles que mais sofrem com pandemia, idosos, cardiopatas que têm problemas cardíacos, hipertensos, teriam mais efeitos colaterais com a hidroxicloroquina. Portanto, o que existe hoje, pautado em ciência, é a não indicação do uso da hidroxicloroquina porque não se comprovou benefícios. O Einstein está liderando
uma pesquisa que junta até 100 UTIs pelo Brasil, que trazem seus pacientes para este modelo de estudo e que vai permitir, de modo randomizado, quer dizer, aleatório, comparar a utilização da hidroxicloroquina numa fase que precede o paciente grave. E aí vai ser um estudo nacional, talvez aquele estudo randomizado e controlado que falta nos estudos muito observacionais que existiram até agora. Sobre outros medicamentos que têm sido citados, alguns antivirais que têm sido citados como possíveis, com possível uso para mitigar os efeitos aí da doença em quem fica contaminado pelo coronavírus. Falou-se um pouco, e isso parece que foi superado, do Remdesivir, há outros medicamentos. O senhor poderia dizer quais já foram testados e quais têm tido o melhor resultado? Ou seja, que medicamento as pessoas que têm a Covid-19 podem e devem tomar? Se eu falar que existe um medicamento que devem tomar, eu também estou mentindo, porque a ciência não mostrou que existe um medicamento que a gente deva tomar. Todos esses medicamentos eles estão sendo estudados. E, diferentemente do que alguém pode se apoiar, e aí entram muitas emoções, muitas paixões, né? Uma das melhores frases que eu vi nesse caminho é que está na hora da gente voltar a ter 200 milhões de técnicos de futebol e parar de ter 200 milhões de cientistas e médicos, porque existe muito suporte, como se a gente se apoiasse numa muleta de um medicamento. A minha opinião e a de vários colegas é que não vai haver uma bala de prata. Essa doença, diferente de outras doenças respiratórias, ela é uma doença sistêmica. O novo coronavírus, ele acomete nervos, acomete vasos, artérias, sistema nervoso central, o pulmão de uma forma muito mais frequente, mas em cada situação, em cada momento, a gente tem que ter uma caixa de ferramentas onde a gente tire a ferramenta adequada. Então, existem pacientes que demoram para dar imunidade, e você pode usar, por exemplo, o plasma retirado de quem já teve Covid, que tem uma hiperimunidade. E tem pessoas que vão para um estado muito grave pelo excesso de resposta inflamatória. E aí estão sendo testados medicamentos que diminuem resposta inflamatória, como esses imunobiológicos, o tocilizumab. Então, os antivirais agiriam naqueles pacientes que não têm uma resposta imune, e antitrombóticos naqueles pacientes que desenvolvem trombose, isquemia de extremidades. Existe aí uma necessidade do entendimento do paciente crítico acometido pelo novo coronavírus, de ser um paciente extremamente grave que pode complicar para diversas outras formas de tratamento. O senhor mencionou na sua resposta o plasma, que é um dos componentes do sangue das pessoas. Explique para o para quem nos acompanha aqui agora no Poder em Foco, como é que funciona isso? Alguns pacientes, algumas pessoas que contraem o coronavírus, aí desenvolvem uma imunidade e daí seria possível, com o sangue dessas pessoas, no caso com o plasma, obter um pouco desse plasma da pessoa que ficou imune e passar para uma outra pessoa, é isso? É isso. O paciente que teve Covid e desenvolveu anticorpos, ele doa o sangue, o banco de sangue ele filtra o sangue, separa o plasma, que é onde vão conter não as células do sangue, mas os anticorpos, e esse plasma é transfundido para aquele paciente onde a gente vê uma resposta imune. Isso não é novo, se usa para viroses há décadas, que pode ser feito dessa forma, e também está sendo testado sob a forma de pesquisa controlada, aprovada por ética, e o Einstein, junto com o Sírio-Libanês Hospital das Clínicas, tem feito um trabalho bastante completo para, no final, ver qual é a vantagem, em que momento que o plasma vai trazer a vantagem do soro hiperimune. Quantas pessoas já receberam esse tratamento com o plasma de pessoas que já estavam imunes? Olha, isso está sendo feito sob a forma de um protocolo de pesquisa aqui no hospital. Então, quem está recebendo está rolado nesse projeto de estudo que está que está em andamento. Mais de 200 pessoas já receberam
e os resultados eles vão ser, obviamente, elucidados quando receberem o tratamento estatístico e a gente poder mostrar uma evidência científica. Há muita discussão nos últimos meses, né, desde o início da pandemia, sobre a necessidade de haver mais leitos de UTI equipados com os respiradores. Mas há também uma controvérsia a respeito de quando é realmente necessário intubar um paciente. Muitas vezes há já relatos de que a intubação não é a melhor, enfim, o melhor procedimento a ser adotado. E que por algum motivo, enfim, como é uma doença que causa muita inflamação, produz embolia venosa em alguns pacientes, na verdade o sangue não está irrigando ali o pulmão, a pessoa tem dificuldade de respirar, não por causa do pulmão em si, mas porque, enfim, está com uma inflamação geral. O que se sabe, na verdade, sobre o uso de respiradores, e eles foram superestimados no início aí da pandemia? Não, na verdade, assim, é uma doença que, na sua grande maioria, nos casos graves, eles cursam com uma insuficiência respiratória. Eu acho que fica muito técnico a gente tentar explicar como que a síndrome da angústia respiratória funciona, por edema do pulmão, por inflamação, mas o fato é que tem uma insuficiência respiratória. E as indicações da intubação, elas ocorrem quando os parâmetros da boa respiração vão sendo perdidos a despeito do fornecimento do suporte de oxigênio por outros meios. Então, o tratamento inclui, primeiro, o suporte de oxigênio, o suporte ventilatório não invasivo, quer dizer, não intubado, as de catéter, custas de bolsas de oxigênio, nós chamamos de bag, as custas de equipamentos igual os que usa para a apneia, que são os de alta pressão, PAPs e BIPAP. No momento que você não consegue manter a oxigenação do tecido de forma adequada com esses mecanismos, aí a última forma é a forma de intubação e o fornecimento de pressão maior de oxigênio, uma concentração maior. Então, não há controvérsia de quando a gente deve fazer a intubação. O que há, talvez, é o mau uso dos cuidados, uma má interpretação, ou uma falta até de informação, especialmente onde não existem um médico intensivista que tem habilidade em casos mais graves, para entender qual o momento de intubação. O que eu tenho falado, Fernando, é importante, o ventilador ele é absolutamente necessário quando a insuficiência respiratória necessita da ventilação mecânica. Porém, quando mal utilizado por equipes que não têm esse preparo, ele vira uma arma. Você mal circular um ventilador, ele acaba causando lesão no pulmão. Quando você não indica no momento adequado, ele causa lesão no pulmão. Então, tão importante quanto o fornecimento de leitos de UTI com ventiladores é a capacitação da equipe médica que vai assistir o paciente, bem como a multidisciplinaridade, por exemplo, 30% a 40% vão precisar de diálise. Então, muitas vezes o paciente ele vai a óbito, não é pela falta do ventilador, é pela falta da máquina de diálise. É um tratamento que ele é muito global. Do melhor do seu juízo, Dr. Sidney Kleiner, quando o Brasil terá amplamente disponível doses de vacina para toda a população contra o coronavírus? Fernando, à luz das informações que a gente vem colhendo das pesquisas, e isso é uma opinião pessoal, alguns laboratórios já iniciaram testes com humanos, especialmente um laboratório de Oxford. Recrutaram 10 mil pessoas e estão iniciando agora. Vamos supor que tudo vá muito bem, que não há nenhum tropeço, a vacina realmente é eficaz. Eu acredito que até o final do ano ela estaria pronta para ser produzida em escala industrial. E aí os laboratórios farmacêuticos começariam a produzir em larga escala e isso chegaria talvez em meados do primeiro semestre do ano que vem. Não antes disso, numa visão bem otimista. Ou seja, antes de 2021, primeiro semestre, muito difícil ter vacina amplamente disponível no Brasil. Eu acho que sim, eu diria até impossível. Dr. Sidney Kleiner, o Poder em Foco vai fazer agora esse breve intervalo e a gente vai voltar já já.
Estamos de volta com o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta edição, eu entrevisto o Dr. Sidney Kleiner, que é presidente do Hospital Albert Einstein. Dr. Sidney, a gente falava no bloco anterior desta entrevista sobre a vacina para a Covid-19, só no ano que vem, 2021. Isso significa que esses procedimentos e protocolos que todos nós adotamos, máscara, distanciamento social, muito cuidado nas aglomerações, vai perdurar até meados do ano que vem. Portanto, Réveillon, Carnaval, tudo isso vai ter que ser de outro jeito? Eu acho que vai, infelizmente, Fernando, a gente vai viver com a sombra ou com esse fantasma da infecção por um tempo longo. Tempo longo onde aglomerações terão que ser evitadas, as atividades vão ser reduzidas, as atividades essenciais, por conta da chance, e aí não é só para contaminação da pessoa, mas a chance dela levar para um familiar que seja idoso, que corre risco de um desenvolvimento de uma doença mais grave. E isso tem acontecido com quem não deu importância ao isolamento ou ao uso desses modelos de proteção ou das posturas de proteção. Quer dizer, aglomerações como jogos de futebol, cinemas, eu acho que elas vão voltar de um jeito muito diferente ou aguardar realmente o retorno, porque mesmo que ela esteja disponível, a população tem que ter a de que a única forma de evitar a transmissão, principalmente para quem tem risco, e essa população é cada vez maior por conta de obesidade, hipertensão, diabetes, mesmo pacientes jovens que têm essas comorbidades estão em risco. Então, eu acho que nós vamos viver a essa sombra até meados do ano que vem. Dr. Sidney, e as outras doenças que continuam a acometer a população? Nesse período de pandemia, parece que houve, há estatísticas que já apontam para isso, um certo negligenciamento no cuidado de outras doenças. Está acontecendo isso mesmo? Com certeza. Está acontecendo e, assim, a gente pode ver estatísticas. Uma marcante é o aumento de 15% de infartos em casa, em Nova York, por exemplo. E eu tenho a minha prática, eu sou cirurgião do aparelho digestivo. Nesse último mês eu operei 3 apendicites perfuradas, as 3 com uma semana de dor em casa, que evitou de ir ao pronto atendimento por dor abdominal. Hoje, saindo do centro cirúrgico, conversando com um colega ortopedista, ele operou um tornozelo que estava fraturado há uma semana, com dor em casa e com medo de vir ao hospital. Quer dizer, o que tem que ficar claro, e eu acho que essa é a postura de qualquer organização de saúde, é que nós temos que criar aqui dentro um ambiente que seja seguro o suficiente para tirar o medo da população do tratamento das doenças habituais, especialmente o controle de doenças crônicas, por exemplo, as oncológicas, que não devem atrasar o seu acompanhamento, o seu tratamento, sob o risco de perder o timing adequado do tratamento e trazer complicações. Será que a gente já perdeu algum tempo e daqui a pouco, daqui 1, 2, 3 meses, vai haver uma espécie de explosão de casos de outras doenças que deixaram de ser tratadas? Olha, eu acredito que vai haver uma explosão de outras doenças, mas talvez não porque deixaram de ser tratadas. Talvez as doenças que apareceram com a própria necessidade da quarentena, do isolamento, doenças de saúde mental, e aquelas que apareceram e que não foram corretamente detectadas, ou que foram tratadas de modo sintomático e passaram a ser pesquisadas no momento posterior, talvez até trazendo uma maior dificuldade para o seu tratamento. Já tem alguma estatística no Brasil sobre esse problema colateral que está sendo produzido por causa da pandemia? Não, no Brasil, infelizmente, nós temos utilizado as informações de outros países, como essa que eu te falei da infarto agudo do miocárdio, ou doenças oncológicas. 25% das cirurgias deixaram de acontecer no tempo adequado durante a pandemia. Essa de 25% das cirurgias oncológicas, essa estatística é do Brasil ou dos Estados Unidos?
Americano, Estados Unidos. No caso do Hospital Albert Einstein, do qual o senhor é presidente, tem alguma estatística sobre a redução de casos de tratamento de pessoas com câncer ou outras enfermidades? O que houve foi uma diminuição das consultas em geral. Isso caiu até porque os procedimentos eletivos também foram suspensos pela ANS e o corpo clínico passou a atender por teleconsulta aquilo que era factível, mas houve uma diminuição marcante do volume de consultas e, graças eu acho que a boa informação que nós falávamos no começo, nós conseguimos também ter na oncologia o primeiro setor que retomou a atividade das consultas de uma maneira mais marcante, o que é fundamental. No caso de doenças psiquiátricas, porque as pessoas ficam mais confinadas, convivem menos com a família, com os amigos, já é possível dizer que haverá um aumento de pessoas com problemas psiquiátricos, mentais, por conta desse período de quarentena e pandemia? Já é possível, viu, Fernando? Durante essa pandemia, o que a gente viu, eu não tenho o compilado números, mas o que a gente viu é o aumento cada vez maior de consultas por telepsicologia. Nós temos uma incubada, uma startup que já nem é uma startup, tamanho movimento que ela tem, a Psicologia Viva, fazia parte da nossa incubadora, mas o movimento e a necessidade de contratação de psicólogos foi cada vez maior e continua aumentando. E aí eu acho que vale registrar aqui também a necessidade do atendimento psicológico para o profissional de saúde, está no fronte do enfrentamento e que muitas vezes lida com situações que nunca houve oportunidade de estar em contato e o acomete pelo distanciamento da sua família, muitas vezes por estar no hospital, que é o meu caso, eu não vejo meus avós há quase 3 meses, por exemplo. Então, existe aí uma necessidade cada vez maior da atenção, e isso também é função das organizações provedoras, como o Einstein. O senhor mencionou telemedicina. A telemedicina ganhou grande impulso agora durante a pandemia. Em que medida essa modalidade de consulta remota, não é, por meio de conexão pelo computador, vai ser, como se costuma dizer hoje, o novo normal daqui para frente? Qual é o volume da telemedicina dentro da medicina daqui para frente? Isso, dentre as coisas ruins que a gente fala da pandemia, algumas coisas a gente vê que a pandemia, assim como as guerras, aceleram o desenvolvimento, né? A telemedicina não é nova, o Einstein tem um programa de telemedicina desde 2012, e o que existia de obstáculo no Brasil é uma legislação obsoleta que foi feita em 2002, que impedia um médico atingir o paciente sem que houvesse um outro médico na outra ponta. E a pandemia fez, por uma autorização temporária do Ministério da Saúde, nós podermos utilizar. E isso tem, obviamente, melhorado muito o acesso dos pacientes a seus médicos, o aumento da capacidade de a gente assistir UTIs de modo remoto com um especialista daqui, onde não há especialistas, na região norte, por exemplo. Então, a telemedicina, o volume aumentou demais, parte da plataforma nossa está sendo disponibilizada ao SUS, para que 30 mil médicos do SUS atendam seus pacientes com atenção primária e controle das suas doenças crônicas. Quer dizer, eu acho que neste momento ela se mostra, pelo volume da utilização, a vantagem que tem, talvez como um grande impulso de quebrar obstáculos e fazer ela ser empregada da melhor maneira, com uma boa regulação de qualidade e segurança. Eu diria que, a partir do ano que vem, 2021, dessas consultas mais comuns que os cidadãos fazem ao médico, quantos por cento, a partir do ano que vem e dos próximos, poderiam ser por telemedicina? É muito difícil botar numa média geral por conta das especialidades. Quando você fala de acompanhamento de doença crônica, uma hipertensão, se o seu paciente tem um dispositivo que meça a pressão em casa,
este acompanhamento ele pode ser feito de maneira remota por algum tempo, antes da consulta presencial. Casos de alta complexidade, uma medicina mais especializada, por exemplo, oncologia, talvez não seja possível, porque há necessidade de coleta de exames, de um exame mais minucioso presencial. Então, vai variar muito, mas eu acho que o papel, e aí eu não digo só telemedicina, Fernando, eu digo atendimento digital e virtualizado, porque como você coloca conexão por banda larga ou por Wi-Fi na casa de um paciente, ele consegue fornecer dados de saúde a seu médico de um modo até melhor que o presencial. Então, nós temos wearables, relógios, sensores, o próprio oxímetro tem permitido acompanhar portadores de sintomas leves da Covid em casa, porque o valor da saturação de oxigênio é enviado ao médico diariamente. Agora, é possível dizer, talvez, que, enfim, num futuro próximo, mais da metade, talvez, dessas consultas mais simples sejam por telemedicina? Eu acho que das consultas mais simples, retornos, por exemplo, eu acho que a gente pode dizer que até mais, desde que esse paradigma do receio seja quebrado tanto pela parte do paciente como pela parte do médico, entendendo que a telemedicina ou atendimento digital ele aproxima médico e paciente, ao contrário do que se coloca no intuito de não permitir uma nova regulação. Vamos falar um pouco de um outro tema que ficou bem saliente no Brasil a respeito do limite das UTIs brasileiras. Aí, no Congresso Nacional, a discussão prosperou, muita gente fala isso, sobre haver a tal da fila única das UTIs, ou seja, os hospitais privados, os hospitais públicos terem uma fila só de UTIs que, no momento de pandemia, são muito necessárias. Qual é a sua avaliação sobre essa proposta? Bom, primeiro, nós temos um sistema de saúde que é formado pelo setor público e pelo setor privado, mas ele é um sistema de saúde. E hoje nós estamos diante de uma situação que vai exigir um número muito maior de UTIs do que aquele que o sistema de saúde como um todo provê. Quando a gente olha a média ela é boa de número de leitos de UTI por habitante, ela é a quarta ou quinta do mundo. Porém, ela está totalmente concentrada no setor privado. A necessidade do setor privado participar na ampliação da capacidade, eu acho que ela é fundamental. E é isso que o Hospital Albert Einstein está fazendo. Toda a nossa aquisição de equipamentos, de contratação de RH, que permitia nós ampliarmos este hospital aqui no Morumbi para até 300 leitos, no momento em que essa curva não atingiu a necessidade, nós dirigimos todos esses insumos, equipamentos, respiradores, nossos médicos para o setor público. E hoje o Einstein controla praticamente 1/3 dos leitos de UTI do município de São Paulo, através de 2 hospitais públicos, um hospital de campanha e um pronto atendimento. O que existe é a necessidade de utilizar a capacidade ociosa que tem no setor privado para que seja oferecido ao setor público, mas não, no meu modo de ver, como uma fila única, porque isso não inclui a requisição do leito puramente simples, físico leito. Como eu falei no começo, você precisa ter a equipe multidisciplinar, a expertise daquela equipe, profissionais de saúde como nutricionistas, fisioterapeutas, é algo que vai junto com o nome leito da UTI, que muitas vezes não adianta emprestar o respirador e o leito se a gente não tiver um entendimento entre o hospital privado com o setor público do custeamento dessas ações a bem de toda a população. Se a fila única retirar um leito do privado, certamente ele vai retirar sem o concurso dos insumos, ficando o atendimento tanto do setor público quanto do privado. Então, eu acho que tem que ter o entendimento prévio, como o Senado coloca em lei, chamamento prévio, para que seja acordado a remuneração, para que o setor privado participe do aumento da capacidade do setor público.
Falando do setor público, existe o PROAD, o Programa de Desenvolvimento de Apoio Institucional do Sistema Único de Saúde, e o Einstein participa desse programa. De que forma esse programa pode ser utilizado nessa linha do que o senhor disse? Ele está sendo, Fernando, a forma como nós nos relacionamos com o governo federal, através do PROAD, nós e mais 4 hospitais, todo o valor de isenção fiscal que nos é conferido pela nossa certificado de filantropia, o SEBAS, o Certificado de Assistência Social, ele é revertido em projetos demandados pelo Ministério da Saúde, seja em capacitação, seja em assistência, seja em pesquisa, e isso está sendo feito através desta relação. O teleatendimento em UTIs, como eu mencionei, em até 540 UTIs da região Norte e Nordeste. O atendimento a 120 municípios do Pará através de telemedicina. A maior pesquisa de Big Data para informação em saúde da região de Minas Gerais e da Bahia com relação à mortalidade perinatal. E dentro da pandemia, cada vez mais nós temos descoberto como nós podemos oferecer recursos, gestão, capacidade, por exemplo, a plataforma de telemedicina para os profissionais do SUS através deste meio de interação entre o Einstein e o Ministério da Saúde. O Brasil entrou de maneira um pouco errática no sistema de isolamento social, com cidades adotando um modelo, outras cidades adotando outro modelo. Agora chega no mês de junho, alguns estados e cidades começam a flexibilizar o isolamento social. Houve erro no início? E 2, neste momento, no mês de junho de 2020, já está na hora de flexibilizar em alguns lugares? Bom, talvez o que a gente deva frisar é que o Brasil ele é composto de várias particularidades regionais. Não dá para a gente comparar o município de São Paulo com o município no interior do Mato Grosso, por exemplo. E essas diferenças, elas deveriam ser levadas em consideração na adoção das medidas que mitigassem a transmissão. O que houve, e no meu modo de ver foi muito ruim, é a postura ambígua de diferentes lideranças, e aí a gente fala do Poder Executivo no governo federal e nos estados, no início, muito diferente, o que fez com que parte da população escolhesse em quem eu vou acreditar, a despeito das regras impostas por cada município. Só existe o isolamento social como forma de conter a disseminação para que o sistema de saúde não ultrapasse a sua capacidade. E o entendimento de que esse isolamento não seria necessário, ele partiu não da informação pautada por ciência ou da experiência de outros países, mas muito mais por conta de acreditar não ser necessário, o que já se mostrou ser uma atitude errada. Então, houve um erro daqueles que não acreditaram que a pandemia poderia assumir a característica de mortalidade que a gente viu, por exemplo, em Manaus, onde no início não se adotou nenhuma maneira restritiva. Então, este é o erro. A gente só pode sair do isolamento à medida que a gente tenha uma reserva, uma capacidade do sistema de saúde para que, ao flexibilizar o isolamento, isso possa trazer um número um pouquinho maior de casos, quer dizer, a gente erre pouco e o sistema tenha a capacidade de atender esse aumento discreto do início da flexibilização. Caso contrário, ao sair da flexibilização com o número aumentando de casos, nós vamos impor ao sistema de saúde a necessidade do atendimento muito maior de casos, colocando em risco o atendimento da população, inclusive daqueles que portam outras doenças. Dr. Sidney Kleiner, muito obrigado por conceder essa entrevista ao Poder em Foco e eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar, você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e também do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo depois do programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero vocês todos aqui e desejo também uma boa semana a todos.